Boa noite a todos. Vamos estar a recepção do áudio aí por vocês, fazendo os últimos ajustes para que possamos começar. Anne, como que tá o som aí? Tá bem? Tá bom? Então nós vamos colocar uma música que separamos aqui para harmonização, para que possamos estar em sintonia com a espiritualidade amiga, para que na sequência possamos dar continuidade à fala. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente. Como alguém
já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam no espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei a cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam no espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, esse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é parente de um bem maior, que seja assim, esse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar na página do 24º Selo, realizando a apresentação da noite. E o tema, que foi sugerido para que possamos conversar, apresentar na noite de hoje, é o tema da valorização da vida. Um tema muito importante. Espero que os nossos corações estejam receptivos e que a nossa mente esteja aberta para não falarmos desse tema somente no mês de setembro. Que seja um tema a falarmos durante toda a nossa existência.
a importância de valorizarmos a nossa vida, né? Então, é importante a gente destacar a importância de falar sobre o suicídio. É um tema tão polêmico, um tema tão desconfortável para alguns, e lembro que durante a minha infância era vergonhoso uma família que tivesse um suicida. Isso foi uma fase assim muito marcante na minha vida. Esse preconceito, esse julgamento, essa falta de entendimento, e que era extremamente desagradável a forma como era tratado o tema. Hoje nós somos convidados a falarmos exatamente sobre o suicídio, sobre a valorização da vida, sobre a importância de viver. Bem, para começarmos, é importante a gente destacar que a cada 40 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. A cada 40 segundos, isso no ano de 2012, a última atualização já caiu para 30 segundos. Ou seja, a cada hora, 120 pessoas atentam contra a própria vida no mundo. Mas o que levam essas pessoas a buscarem desistir da vida? Por que escolhem esse caminho? O que faz com que essas pessoas tomem essas decisões? É importante a gente refletir, porque os tempos atuais nos convidam a falarmos, a entendermos, a buscarmos respostas acerca de um assunto tão delicado e um assunto que toca tão profundo em nossos corações. Não é verdade? Então, como assim? 120 pessoas? Por quê? Salientamos ainda que as pessoas sinalizam antes de cometerem um suicídio, antes de atentarem contra a própria vida. Sinais são dados. Então, é importante que a gente não faça julgamentos, é importante que a gente não critique, é importante nós emprestarmos o nosso aparelho auditivo. Pessoas em desespero, elas precisam apenas de falar. Elas precisam exteriorizar o que realmente incomoda. Então, 5 a 6 vezes mais chances de cometer quem já tentou. Ela vai tentar. 50% das pessoas que cometem suicídio já tinham tentado outras vezes. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos há certo tempo, principalmente entre os jovens, alguns jogos, alguns personagens que estimularam, incentivaram essa prática. Entre eles o desafio da baleia azul, em que no 50º episódio do jogo, o jovem, o adolescente, ele atentava contra a própria vida, como uma fase de um jogo. Tivemos ainda um episódio que foi associado, foi citado o jogo Free Fire como um estimulador à prática do suicídio. E tivemos, por último, a Momo, que ao longo de vídeos no YouTube, ela aparecia e sugeria, então, mutilações, sugeria autodestruição para o jovem ou a criança que estivesse assistindo. Pois bem, é importante a gente raciocinar que personagem nenhum sai da tela para cometer tal prática. Mas se raciocinarmos, eles penetram em nossos pensamentos,
nós compartilhamos das sugestões e acatamos as sugestões vindo a cometer ou não. Nós tivemos no ano de 2018 a apresentadora Yasmin Gabriele do programa Raul Gil, aos 17 anos, comete suicídio. Tivemos ainda a Miss Ilhéus, também no ano de 2018. Gabriela Viegas, ela é encontrada morta aos 27 anos no apartamento em que morava, estudante de medicina, que também atenta contra a própria vida. Pois bem, o que faltam a essas pessoas? O que faltam a essas pessoas? É importante a gente refletir. Nós não estamos aqui na noite de hoje para criticar, mas apenas para despertar a atenção de quem assiste, de quem vier assistir esse vídeo, a importância da atenção para com seus entes queridos, para com seus amores, para que possam acolher, que é o melhor remédio a ser dado. Não adianta nós ficarmos se dizendo que está tudo bem, nós nos afogarmos se dizendo que está tudo bem. É importante nós pedirmos ajuda. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos de ajuda. Nós teremos oportunidade de ajudar alguém. Então, que a gente reflita sobre essas questões. Qual é o nosso objetivo? Para que estamos aqui? Segundo Jesus, ele diz assim: ame a seu próximo como a si mesmo. Então, a forma de escutarmos o nosso próximo, de acolher o nosso próximo, é uma forma de amor. Muitas das vezes a gente acha, tem algumas interpretações distorcidas acerca do tema. Nós somos tão poderosos que quando nós acreditamos que não vamos conseguir alguma coisa, nós já nem precisamos tentar. Porque nós já definimos, a nossa mente já definiu, já estabelecemos esse padrão para nós. Então, mais uma vez, nós plantarmos o otimismo nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em tudo que nós tivermos como objetivo para a nossa vida, nós semearmos o otimismo. O otimismo é uma ferramenta muito importante, porque através dele nós teremos esperança de que dias melhores realmente virão. Dias melhores realmente nos cercarão. Só que isso é tudo uma questão de escolha. Assim como não podemos chegar para uma pessoa, que esteja caída, que esteja totalmente faminta, materialmente falando, nós não podemos chegar para uma pessoa que está com um pensamento suicida e falar: isso é falta de Deus. Nós não podemos cometer esse engano terrível, porque situações ocorrem na vida das pessoas que nós observamos pessoas de centros religiosos que atentam contra a própria vida. Então não é falta de Deus. É tamanho desespero, tamanho conflito que essa pessoa possa estar vivenciando que leva ela a ter uma atitude distorcida, uma escolha distorcida que não vai solucionar o problema dela. Muito pelo contrário, nós sabemos em sã consciência que ela estará arrumando mais um problema para ela. Mas a pessoa mergulhada em seus problemas, ela não consegue enxergar. E qualquer palavra de julgamento para com essa pessoa pode ser, sim, um incentivo à prática do suicídio. Então é importante nós termos muito cuidado quando formos aconselhar alguém, quando formos auxiliar alguém, para que tenhamos sempre a nossa consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor. Porque, de fato, só quem tudo sabe é Deus. Nós somos meros instrumentos, mas é importante que a gente se capacite para que a gente seja instrumento bom.
É importante nós entendermos que tudo que acontece na nossa vida, nós temos a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E isso, com muito amor e carinho, é importante que a gente repasse aos nossos. É importante que a gente não culpe o vento pela desordem que ele faça quando deixamos a janela aberta. É importante nós sermos prudentes, nós sermos cautelosos, para que a gente consiga, sim, auxiliar aqueles que realmente necessitam. Muitas das vezes, nós precisamos entender sobre o perdão. E quando a gente fala de perdão, a gente consequentemente fala de caridade. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. Eis que ele pergunta ao Espírito de Verdade. E a resposta que ele tem é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é uma forma de caridade. Só que mais ainda, quando falamos em perdão, é importante nós entendermos que nós precisamos nos perdoarmos sobre quaisquer falhas que tenhamos cometido. Nós muitas das vezes cometemos falhas e ficamos agarrados a essas falhas. Quantos de nós, por inúmeras vezes, ao caminhar pela rua, tropeçamos em inúmeras pedras, chutamos as pedras para o lado, tropeçando, e eis que a pedra fica por lá. Mas interessante nós raciocinarmos. Olha, José, quando eu tropeço, eu deixo a pedra para lá. Quantas pedras já tropeçamos? Quantas vezes tropeçamos ao longo da nossa existência? Façamos uma breve reflexão. E fazendo um paralelo a esse tipo de pensamento, quantos problemas já vivenciamos ao longo da nossa existência? E é importante, assim como nós não pegamos cada pedra que tropeçamos e não colocamos as pedras no bolso, é importante que a gente não pegue esses problemas que ocorreram nas nossas vidas e nos apeguemos a eles. É importante que a gente se desprenda dos problemas que já passaram. Eles já passaram. Precisamos solucionar, resolver, deixar de lado, cair no esquecimento, se possível, mas com muita tranquilidade, desprovido de qualquer julgamento. E se for na condição de ajudar o outro, o julgamento aí que não pode ocorrer de forma alguma. Nós seremos julgados pela mesma forma que somos julgados, mas não por Deus, e sim pela nossa consciência. A nossa consciência, a todo momento, ela desperta, ela sinaliza quando estamos no caminho certo, assim como ela sinaliza quando estamos no caminho distorcido. Então, é uma questão de escolha que nós fazemos. Então, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que quem estava preso era você. Vou repetir. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que quem estava preso era você. Muitas das vezes não temos consciência quanto a isso e acabamos cometendo julgamentos acerca das pessoas que atentam contra a própria vida. O suicida, ele não é um covarde, ele apenas não encontrou um modo para matar uma dor que o matava todos os dias. Ele não encontrou. O suicídio, é importante a gente ficar atento a algumas palavras, algumas frases do tipo: queria dormir para sempre, queria fugir e desaparecer, não aguento mais essa vida. Então, são frases que sinalizam a vontade de uma pessoa em desistir da vida. Só nos últimos anos, mais pessoas morreram por suicídio do que por HIV e guerra juntos. Conversar sobre o tema não estimula, pelo contrário,
pode salvar uma vida. É importante que tenhamos mais amor. Isso é extremamente importante. Então, conversar sobre o tema, ele não estimula a prática. É uma ignorância, é uma falta de conhecimento quem pensa dessa forma. Não estimula, apenas esclarece. Às vezes o que para nós é um fardo terrível, chega alguém e conversamos sobre a nossa dificuldade, aquilo se torna leve. A pessoa nos apresenta um ângulo de olhar diferente. E tudo isso é o quê? Tudo isso é amor, é viver em sociedade, é buscar fazer o que aprendemos através do Evangelho de Jesus, fazer o que gostaria que ele fizesse. E aí, só para a gente refletir, né? Tem uma historinha que diz assim: o macaco viu um peixe na água e o tirou de lá, pensando que estava salvando sua vida. O peixe morreu. Como é importante entender o mundo do outro. Muitas das vezes nós medimos o outro pela nossa régua, e não é assim. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem um entendimento, cada um é único. E essa dificuldade, que às vezes para mim é gigante, às vezes para quem assiste é extremamente banal e vice-versa. Então, nós entendermos o lugar do outro é extremamente importante. Nessa vida, nós muitas das vezes passamos parte dela buscando aceitação, porque as pessoas vão gostar ou deixar de gostar de mim. Só que é importante a gente entender que nessa vida, algumas pessoas vão te amar pelo que você é, outras vão te odiar pelo mesmo motivo. Então é uma escolha do outro, nos amar ou nos odiar. O importante é nós estarmos felizes com a nossa consciência de que nós escolhemos o caminho do bem, de que nós escolhemos, de fato, os ensinamentos de Cristo e buscamos a todo momento executarmos, colocarmos em prática esses ensinamentos com muita paciência, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muita perseverança, porque nós precisamos alimentar os nossos sonhos. Muitas das vezes nós frequentamos o centro religioso, sim, nós estamos no centro religioso, mas será que o centro religioso habita em nossos corações? Eu sou seguidor de Jesus, mas será que as minhas atitudes chamam a atenção de Jesus, de fato? Para que ele tenha um olhar, para que ele gaste o seu tempo para comigo a título de satisfação? Como andam as minhas atitudes? Como estou a lidar para com os meus vizinhos, com meus amigos, para com as pessoas que não me querem bem? Como eu lido com essas pessoas? Eu sou um barril de pólvora? Ou eu sou um pacificador? Quem eu sou realmente? O principal objetivo da doutrina espírita é a reforma íntima e não a reforma do outro. É importante nós olharmos para nós, observar o que podemos fazer de melhor do que nós já fizemos. Onde podemos melhorar? Sempre podemos melhorar alguma coisa, desde que não fiquemos acomodados. Isso é extremamente importante. É importante a gente ter a mente aberta a título de mudar a forma de ver as coisas. E tudo muda. É uma questão de ponto de vista, ângulo de visão. De onde eu enxergo, às vezes eu só vejo uma parede, assim como de onde outra pessoa, no mesmo ambiente que eu estiver, mudando apenas o ângulo, vejo um belo jardim. Então é tudo uma questão de escolha. Eu posso mudar o meu ângulo de visão a hora que eu quiser. Só que para isso é importante que eu abra a minha mente. É extremamente importante. As nossas ações
frente aos obstáculos, vão determinar onde nós vamos chegar. Então, se eu espero simplesmente por acreditar, ou melhor, dizer que acredito em Deus, que tudo vai dar certo na minha vida, que eu vou ter um bom emprego, que eu vou ter uma boa família, que eu vou conviver bem com as pessoas, e se eu não trabalhar por construir esse convívio, por construir o que realmente eu desejo para a minha vida, é como se Jesus estivesse novamente falando para conosco. São pérolas aos porcos, né? Então é importante a gente entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Deus diz: faça pela sua, que pela minha eu te ajudarei. Ou seja, faça a sua parte. Se quer um bom relacionamento com as pessoas, procure tratá-las bem, procure lidar com as pessoas com amor, e aí sim terá um bom convívio. Cada um dá exatamente o que tem. As árvores a todo momento, as árvores frutíferas principalmente, elas nos oferecem os frutos. E o lenhador, o que ele oferece em troca? O machado. Só que a árvore tem o fruto. Então olha como que cada um vai dar exatamente o que tem. O lenhador vai desfrutar dos frutos e infelizmente ele vai cortar aquela árvore. Então olha o nível da nossa ignorância, o tamanho da nossa ignorância. Eu moro na cidade de Valença, vizinho à cidade de Rio das Flores, onde em um bairro na cidade de Rio das Flores tem algumas árvores de ipê. E existe um diálogo entre duas pessoas observando essa árvore de ipê. E aí disse o seguinte, uma das pessoas diz o seguinte: nossa, que ipê amarelo lindo, como ele fica lindo, como ele enfeita a praça. A outra pessoa sentada ao lado simplesmente olha e diz: mas faz uma sujeira danada. Então assim, qual dos dois nós somos ao longo dessa conversa? Eu sou aquela pessoa que observa uma árvore, observo um animal, observo uma planta, observo uma pessoa e enxergo o lado bom, ou eu sou aquela que enxergo o lado ruim? É importante porque tudo isso vai definir quem eu sou. Porque se eu enxergo o lado bom das coisas, eu sinto prazer, eu sou satisfeito. Não que eu tenha que ser hipócrita, não que eu não possa ficar triste, mas são coisas que eu posso valorizar na minha vida e que passam despercebidas. Em tempos de pandemia, quantas vezes sentimos saudade de abraçar os nossos amigos, nossos entes queridos, que não podemos mais abraçar devido ao isolamento? Então, como nos faz falta esses abraços? Quantos de nós gostaríamos e sentimos falta? Quantos de nós já passamos a mão no telefone, conversando por mensagem, seja lá como for, e ligamos para a pessoa, falamos com a pessoa, que sentimos falta de abraçar, dizemos: puxa vida, estou com muita saudade de te abraçar. Quantas vezes fizemos isso ao longo da pandemia? Né? Nós temos dificuldade de falar o que realmente nós sentimos. Nós temos dificuldade de expor os nossos sentimentos. E se nós não aprendemos a sentir, nós não aprendemos a expor os nossos sentimentos, não aprendemos a selecionar para quem vamos expor os nossos sentimentos, como nós vamos acolher uma pessoa que tem ideia em tirar a própria vida, em se autodestruir? Como vamos acolher essa pessoa se nós não somos generosos nem para conosco? Né? É importante a gente entender que livros, mentes e guarda-chuvas só servem se abrirmos. Se nós permanecermos com a nossa mente fechada, se nós permanecermos com os livros fechados
E se em meio à tempestade estivermos com um guarda-chuva na mão e não abrirmos, de nada serve. Então é importante a gente entender o lugar do outro, nos colocarmos na situação em que o outro esteja vivendo e buscarmos as melhores palavras, os melhores sentimentos para acolher e estimular essa pessoa a viver. Valorizar a vida não são as grandes coisas, mas sim as pequenas coisas que nos acontecem. Às vezes na vida tudo funciona bem, vai indo tudo bem, mas de vez em quando os imprevistos acontecem. O importante é saber como vamos reagir quando esse imprevisto acontece. Como vamos superar esse imprevisto quando ele acontece e transformar problemas em oportunidades. Muitos de nós temos visto, durante esse período, exatamente essa atitude. Surge um problema e a solução, ela logo é buscada, ela logo é encontrada e compartilhada com outras pessoas, estimulando. Mas e quando uma pessoa pensa constantemente em tirar a própria vida? E essa pessoa muitas das vezes está ao nosso lado, muitas das vezes convive conosco, e depois nós ainda temos o ledo engano de pegar e comentar: nossa, nunca imaginei que fulano pensasse nisso. É porque a gente julga pela aparência e esquece de prestar atenção no que realmente importa. A gente julga no que a pessoa tem e não no que a pessoa é. A gente observa o que a pessoa tem. A gente não observa como a pessoa está. Há pessoas que são tão ricas, tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. Então, não é porque as pessoas são bem-sucedidas financeiramente, são bem-sucedidas no emprego, na família, que nós tenhamos esse tipo de olhar para com essas pessoas, que não seja possível passar pela cabeça dessas pessoas em atentarem contra a própria vida. É importante nós nos amarmos, assim como nós nos perdoarmos. Então, a partir do momento que nós nos amamos, nós nos respeitamos. Nós vamos ser generosos para conosco também. Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que ele pode demorar para ser realizado. O tempo vai passar de qualquer forma. Acreditem em seus sonhos. Seja daqui a 5 anos, 10 anos, seja o tempo que for. Acreditem em seus sonhos. Plantem a semente. Cultivem essa semente. Reguem. Evitem e eliminem as ervas daninhas. E aí sim, ele vai florescer. Mas é uma questão de paciência, de perseverança. É esse o objetivo que nós estamos aqui. Nós sabemos que chegamos a esse planeta e nós vamos retornar à pátria espiritual. Nós viemos do mundo espiritual, voltaremos a ele. Estamos em mundos de expiações e provas, buscando passar para a regeneração. Idas e vindas vão acontecer. Essa é a lei natural. A doutrina espírita nos esclarece quanto à pluralidade das existências. Então, várias e várias vezes isso vai ocorrer com todos nós. Então, não tem por que nós desistirmos dos nossos sonhos. Vamos apostar neles. Vamos construir um mundo de regeneração, se é para lá que nós queremos ir. Não importa qual a religião, não, o que importa é se ela te ajuda a ser um ser humano melhor. Não importa qual seja a nossa religião. Isso é o que menos importa.
Cristo amou a todos e ama a todos nós. Então não importa qual seja a nossa religião. Chico, ele sempre nos disse que tudo passa, que tenhamos paciência para que tudo passa. O problema difícil de ontem passou. O problema difícil de hoje também passou. O momento de alegria também passou. Todos os momentos da nossa vida, eles vão passar. Sempre passa. Tudo passa. Que Jesus abençoe e proteja os nossos corações. Ilumine os nossos pensamentos. Que durante esse momento de isolamento social, possamos recorrer às boas práticas, aos bons amigos, às boas conversas. Estamos isolados apenas materialmente. A espiritualidade amiga continua nos cercando, continua nos envolvendo, continua nos inspirando. Que Jesus nos abençoe. Agradeço mais uma vez ao convite do 24º Seu pela apresentação da noite. Tenhamos todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.